Agora na Ipanema, Minuto Educação. Patrocínio Colégio Ser, do berçário ao pré-vestibular, o melhor para os melhores. Nós estamos com o professor José Nunes participando hoje do Minuto Educação no Jornal da Ipanema, no jornal que acontece todos os dias, e educação é prioridade para a gente. Professor José Nunes, nós temos esse ano diferenças no Enem, uma prova nova. O que a gente poderia imaginar? Na área de história, nós vamos ter em 2 dias, 2 domingos. O que muda? O que o senhor isso tem como expectativa nesse novo exame? Eu acho que uma abordagem um pouco mais objetiva do Enem, né? Não tão longa, né, como era o anterior, não tão cansativa, talvez, mas uma prova mais objetiva. E uma tendência é uma prova mais conteudista, né, apesar de não esquecer das interpretações, né, de uma leitura mais global sobre a questão, né, não tão somente sobre alguns temas clássicos no Enem, mas talvez alguns temas mais atuais que chamam muita atenção, não só no cenário nacional, mas com o cenário internacional. Nós vivemos no Brasil um momento de muitas mudanças, né? Nós temos uma operação Lava Jato que muda um pouco a história da gente entender o que talvez já aconteceu em todos os governos da história da República. Isso tem uma importância a ser observada pelo aluno, esse momento político que obviamente a história conta? Eu costumo dizer que a mídia hoje ela é muito mais dinâmica do que antigamente, né? E digamos, a democratização da mídia favorece uma ampliação das discussões. E os temas, na verdade, também correm o mundo de maneira muito mais rápida, né? No caso do Brasil, né, por conta toda essa ebulição que está acontecendo, a gente sabe que vão ocorrer diversas, né, divergências, né, de opiniões, e que isso traduz uma democratização do pensamento, da discussão, do debate, que eu acho que é interessante. O que eu acredito que não possa acontecer, e espero que não aconteça, é que isso se transforme numa espécie de censura, né, por parte de alguns grupos majoritários, tá? E isso a gente sabe que tem uma finalidade, um final um pouco perturbador. Como é que a gente pode analisar? Dá para entender ainda que hoje a gente tem esquerda, direita, essa história que começou lá na França. O que a gente pode analisar? Como é que hoje a história entende esses movimentos, em especial no momento em que a gente vê tantos radicalismos fora do Brasil, os extremos tomando conta e liderando determinadas nações? Francisco, bacana a gente entender que essa dicotomia entre esquerda e direita, ela não existe mais como era antigamente, né? Então hoje, entre esquerda e direita, existe um caldeirão de ideias, e um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, e às vezes, infelizmente, ao meu ver, a radicalização. Acho que a radicalização não se justifica de maneira alguma, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ela não pode ser oportunista diante do caos que se Sem encontra dúvida. Às vezes, né? Os salvadores da pátria, seja de um extremo ou de outro? Sem dúvida. Assim, se a gente for consultar a história, isso já é uma tradição, infelizmente, né? Situação de penúria, de pobreza, miséria, fome, é um quadro absolutamente sensacional para o surgimento de um dito salvador, que geralmente é um ditador, né? Um ser autoritário que diz que resolve o problema de maneira urgente e rápida, que muita gente é isso que espera, né? O caso clássico disso é o nazismo. A história mostra que os problemas são resolvidos rapidamente ou demanda a continuidade de uma linha de pensamento ao longo de algum tempo? Sem dúvida, é um processo lento, processo gradual, especialmente quando se constrói um pensamento coletivo, né? Você pode impor um conceito, você pode impor uma teoria, uma ideia, mas ou liderar, né, uma ideia, mas se você não tiver, né, a aprovação de grande parte da sociedade, ou se perde ou se alcança algo indesejado, que é a imposição de uma ideologia, né, muitas vezes até negativa. Muito bem, nós conversamos com o professor José Nunes, especialista na área de História, falando aqui no Minuto Educação, ele que é professor de História do Colégio Ser Poliedro. Minuto Educação. Patrocínio Colégio Ser, do berçário ao pré-vestibular, o melhor para os melhores.